A vida inteira escutamos que mais controle exigia fazer mais. Mas a biologia vem mostrando o contrário. Quanto maior a intervenção, maior a margem de erro. E essa regra vale para quase tudo na vida. Oi, gente do céu, da gente do céu. Eu sou o Cadu e te ajudo o teu corpo 20 anos mais jovem. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui nesse lugar de gente inteligente. E por isso, seja muito bem-vindo ao canal do Samurai, com esse humilde semblante que vos fala aqui. Hoje não dá para ver o matagal, mas do Instituto Samurai para o corpo até 20 anos mais jovem. Episódio de hoje, 16 de junho de 2026, o segredo da previsibilidade biológica. Para começar, é dia de abdômen. Eu peço desculpa pela vergonha que eu vou passar, mas bora lá fazer a primeira. Não posso dizer coisa rápida, buscar o tapetinho. Bora lá.
Cardiozinho na corda ali, para novamente revelar aquele aspecto entristecedor de como que o fôlego vai embora tão depressa assim. Fiz o que deu e tá pago a primeira. Esse abdômen reto aqui no paralelo, ele parece que não, mas ali naquela altura, depois de já ter forçado bem o abdômen, ele fica difícil. Glória a Deus, tá paga primeiro desse treino de abdômen de corpo inteiro. E assim, cordinha pra fechar, né? Ele, cardiozinho na corda. Golinho bem de leve. Nosso fitoterápico. Eu recupero o fôlego. E um cravinho, né? Pra justamente recuperar a energia. Aumenta a salivação. Desentupir o nariz. Suportar a capacidade digestiva. Essas horas, né? Agora, 6h25. Glória a Deus, tá paga primeiro. Um pouco mais tarde do que o desejado, mas bom para mais de método, bom para mais de método. Bora lá então, né? Para esse primeiro set, a previsibilidade é a mãe do controle. Existe uma crença moderna muito enganadora. Acreditamos que controlar melhor algo exige adicionar mais coisas, mais estratégias, mais cálculos, mais aplicativos, mais intervenções, mais correções, mais regras. Só que a biologia frequentemente ensina exatamente o oposto. Porque a sofisticação está na simplicidade. Sistemas simples tendem a ser mais previsíveis. E sistemas mais previsíveis podem ser controláveis, são mais facilmente controláveis. O organismo detesta o caos. A natureza inteira busca estabilidade. A fisiologia trabalha em favor da homeostase. Temperatura basal, pressão arterial, frequência cardíaca, produção de hormônios, glicemia, tudo sempre tentando minimizar oscilações. Porque oscilação demais custa energia. Oscilar demais gera desgaste e exige adaptação constante. Contudo, o organismo não busca exatamente a perfeição. Perfeição é só na restauração do alaúde. E glória a Deus por Jesus que pagou o preço de sangue pela reconquista do domínio universal. Aqui na ciência do bem e do mal, o corpo trabalha em busca de equilíbrio. Porque só podemos entrar no bosque até a metade, porque depois da metade já estamos saindo. Isso é ciência do bem e do mal. Essa confusão danada, eterna e imensa, que só vai ter fim na restauração do alaúde. Então, mais uma vez, glória a Jesus. Glória a Deus por Jesus, porque o alaúde restaurado é muito mais bonito. É indescritível, inimaginável, inexprimível, imensurável. É o fim da ciência do bem e do mal. É só conhecimento experimental do bem. Chão de ouro, portão de pérola, coroa na cabeça e veste de linho fino. Para um pouco comigo agora. Imagina uma estrada praticamente vazia. Trânsito fluido. Poucos carros, poucas interferências, poucos riscos. Tudo funciona mais previsivelmente. Agora dobre o número de veículos. Os riscos aumentam. Agora quadruplique. O sistema começa a entrar em caos. E pequenas falhas começam a produzir grandes consequências. Isso acontece também com o metabolismo. Porque grandes entradas produzem grandes erros. E essa talvez seja a frase mais importante de todo o episódio. Grandes entradas produzem grandes erros. Pequenas entradas produzem pequenos erros. Parece simples, mas é uma das ideias mais poderosas da fisiologia. Imagine mais uma situação
Precisamos acertar um alvo. E na primeira tentativa, eu te dou uma pedra de 1 quilo. Na segunda tentativa, te dou uma pedra de 10 gramas. Mesmo que o erro seja exatamente o mesmo, a consequência será diferente. Com a pedra de 1 quilo, qualquer pequeno desvio gera um grande impacto, um estrago enorme. Com a pedra de 10 gramas, o erro continua existindo, mas suas consequências são menores. E essa é exatamente a lógica da lei dos pequenos números. Quanto maior a refeição, maior a necessidade de correção, maior a necessidade de insulina, maior a margem de erro, maior a oscilação, maior a imprevisibilidade. Por outro lado, quando reduzimos a magnitude das entradas, também reduzimos a magnitude dos erros inevitáveis. E aqui está uma das maiores sacadas. O objetivo não é criar a perfeição, é criar um sistema resistente à imperfeição humana. Porque o verdadeiro problema não é errar. Aqui, mais uma sacada extraordinária. Todos erramos. Errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Quer dizer, o problema não é o erro, é construir uma vida onde pequenos erros produzem grandes consequências, porque ninguém come sempre perfeitamente, ninguém dorme sempre perfeitamente, ninguém vive sempre perfeitamente. Que aqui é ciência do bem e do mal. A desarmonia permeia a natureza e as coisas morrem. Então, mais uma vez, glória a Deus por Jesus, que paga o preço de sangue pela reconquista do domínio universal. A sabedoria é construir sistemas resistentes aos nossos erros. E para isso existe o princípio da margem de segurança. A vida precisa de margem de segurança. Tudo tem margem de segurança. O organismo gosta de margem de segurança. A engenharia adota uma margem de segurança. A aviação também tem suas margens de segurança. A natureza inteira parece que funciona com margem de segurança. Mas a sociedade moderna, infelizmente, prefere operar no limite. No limite da alimentação, do sono, do estresse, da capacidade física, intelectual e emocional, e depois se surpreende quando o sistema colapsa. Então a primeira grande virada de consciência é que o segredo do controle não está em fazer mais, talvez esteja em simplificar, porque simplificar reduz variáveis e erros, aumenta a previsibilidade e traz controle. A mensagem central desse primeiro bloco: a vida moderna nos ensinou a admirar intensidade, mas a biologia frequentemente recompensa a consistência. Não é o excesso que constrói saúde, é a repetição. Não é o espetáculo, é a estabilidade. Não é a complexidade, é a previsibilidade. Não é o evento, é o processo. Então agora chegou a hora de aplicarmos uma outra lei da fisiologia. A lei da adaptação, da força, do desenvolvimento e do shape 20 anos mais jovem. Bora lá fazer a segunda, né? Pequenos ajustes, grandes resultados.
dar o pulo explosivo ali, bater explosivo, passar 2 vezes num pulo só. Faltou força no pulo, né? Pulei baixo, levei a lambada primeira, mas pegou no braço. Foi de boa, deu pra continuar. Aí tentei acelerar, a corda pegou no pé, levei a segunda, no meio das costas. Aí tive que parar. Um golinho pra molhar a boca mesmo. Delícia de fitoterápico. Ergonomia, força e poder. Bebida original dos samurais. Colocar a cordinha no treino ali é bom pra caramba, né? Faz parte. Aumenta muito a intensidade. É interessante. Interessante, né? Pelo menos alguns dias. Tô fazendo 2 vezes na semana, tá? É ótimo. E tá pago segunda e glória a Deus. Começa ali no chute na barra. Dá pra corrigir o movimento. Fazer a retração aí, né? A contração das escápulas. Mesma coisa na paralela. Dá pra empurrar, contrair bem o core inteiro. E jogar a perna pra cima, mesma coisa. Faz o intestino funcionar, dificulta a respiração, coloca muita intensidade. E depois aquele abdômen reto ali, no final ali das contas, ele também pega muito bem. E a cordinha por último, tá? Pago mais uma e de novo, glória a Deus. Glória a Deus por Jesus, pela reconquista do domínio, pela nossa salvação, pela restauração da saúde. E bora continuar. Só que como sempre, aquele aviso importante. Esse conteúdo tem finalidade exclusivamente educativa e informativa. Foi construído com base em literatura científica, fisiologia humana, metabolismo energético, endocrinologia, observações clínicas publicadas e discussões relacionadas à saúde metabólica e ao estilo de vida. As informações compartilhadas aqui têm como objetivo ampliar a nossa reflexão, a nossa consciência corporal, entendimento fisiológico, educação metabólica, clareza sobre hábitos de vida, responsabilidade individual, autonomia consciente, pensamento crítico, participação ativa no cuidado com a saúde, compreensão da biologia humana, longevidade, vitalidade, qualidade de vida e, lógico, a construção de um corpo até 20 anos mais jovem. Esse conteúdo não substitui avaliação, diagnóstico, tratamento ou acompanhamento individualizado realizado por médicos, nutricionistas, educadores físicos ou outros profissionais devidamente habilitados. Cada organismo possui características próprias e pode responder de maneira diferente a estratégias alimentares, exercícios físicos, medicamentos ou outras intervenções terapêuticas. O nosso objetivo é informar, estimular o aprendizado, a consciência, o discernimento e a responsabilidade. Mas quem cura é Deus. Só que cuidar da saúde é uma incumbência individual, diária e consciente. Agora entramos na parte mais profunda do episódio, porque veremos como essa lei aparece na prática. A biologia, em primeiro lugar, não é uma calculadora. Às vezes enxergamos o organismo como uma máquina matemática, mas ele está muito mais próximo de um ecossistema. Existem atrasos, compensações, adaptações, limitações e variabilidades. Por isso o controle absoluto é sempre uma ilusão. O organismo trabalha com probabilidades. Quanto maior a intervenção, maior a variabilidade. Quanto menor a intervenção, maior a previsibilidade. Essa lógica aparece repetidamente no metabolismo e também na vida. Porque as correções, as grandes correções, são perigosas. Um dos conceitos mais importantes é perceber que grandes correções costumam criar novos problemas. Tentamos corrigir um excesso, criamos outro excesso. Tentamos corrigir novamente e aí vem aquela oscilação.
nasce um ciclo, a famosa montanha-russa metabólica. Então, os pequenos ajustes são muito poderosos. A verdadeira inteligência fisiológica raramente está nos movimentos radicais. Ela está nos pequenos ajustes, nas pequenas correções, nas pequenas melhorias feitas repetidamente ao longo do tempo. E essa é a lei dos pequenos números vendo na vida. Talvez esse seja o ponto mais bonito do capítulo. A lei dos pequenos números não fala só de diabetes, ela fala da vida. Pequenos excessos repetidos geram grandes problemas e pequenos hábitos repetidos também geram grandes transformações. Do mesmo modo que desvios acumulados mudam destinos, pequenos acertos acumulados também. Então grava a grande lição de hoje, que o segredo não é eliminar os erros. Isso é impossível. O segredo é construir uma vida onde os erros inevitáveis tenham consequências pequenas. Essa é a verdadeira sabedoria biológica. Quanto maiores as intervenções, maiores os erros. Quanto maior os erros, maior a instabilidade. E quanto menor a magnitude das intervenções, maior a previsibilidade. E quanto maior a previsibilidade, maior o controle. Agora que entendemos por que estabilidade vale muito mais do que excesso, é hora de construir o shape. Porque a adaptação acontece também na prática, no corpo. Bora lá fazer a última e voltar para o nosso fechamento impactante e memorável. Um cravinho está sendo muito indispensável. Vamos para da energia. Desentupir o nariz. Aumenta a salivação. Que mais mesmo? Suportar a capacidade digestiva. Bora lá fazer a última então.
Tá pago o trenão. Nossa. Talvez tenha descansado um pouco além da conta. Porque confesso que foi muito exigente a capacidade digestiva.
Dá licencinha. Deu até pra sentir calor. Nossa. Se deu. Ufa. Deu pra sentir calor. Deu pra treinar o abdômen. Nossa. Glória a Deus, tá pago mais uma. Nessa terça-feira. 3:07. 3:07, tá excelente. Ai, glória a Deus, pago mais uma. Né não? Nossa. Amarrar essa cabeleira aqui. Ai. Ufa. Bom, então, pago mais uma, não tem nem o que falar. Só força, superação, determinação, vitória, conquista, gratidão, longevidade, paz, amor, esperança, fé, vitória, arrependimento, renascimento, saúde, longevidade, salvação e vida. Vamos para mais de metro. Vamos para mais de metro. Glória a Deus. Coisa linda, tá pago mais uma. Bora lá pro nosso fechamento impactante e memorável, né não? Bora lá pro nosso fechamento impactante e memorável. A maior lição desse episódio, como sempre, é simples. A vida raramente desmorona devido a um único grande erro. Ela muda por causa de pequenos erros contínuos, mas também se transforma por causa de pequenos acertos repetidos, porque a biologia prefere consistência, busca estabilidade e ama previsibilidade. E quando aprendemos a respeitar essa lógica, paramos de lutar contra o organismo e começamos a trabalhar ao lado dele. Porque 20 anos mais jovem não é só corpinho bonito. E não nasce de excessos, nasce de pequenos hábitos, repetidos diariamente, com inteligência, consciência e disciplina, além de muita cuca no lance. Porque quem cura é Deus. O sistema só manda a conta. Então, obrigado, gente do céu, da gente do céu. Nos vemos no próximo episódio. E no Shape, 20 anos mais jovem. Até mais.